Palavras diárias de Deus. Avançar, falar sobre a palavra de Deus, é o princípio pelo qual você fala. Quando vocês se reúnem, deve ter comunhão sobre a palavra de Deus e usá-la como tópico. Falar do que sabem da palavra de Deus, como a colocam em prática e como o Espírito Santo opera. Se você tiver comunhão sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo o iluminará. O homem também deve cooperar para que este se torne um mundo da palavra de Deus. Se você não entra nisto, Deus não pode fazer a sua obra. Se você não fala sobre sua palavra, Ele não pode iluminá-lo. Sempre que você estiver livre, fale sobre a palavra de Deus. Não fale à toa. Deixe a sua vida ser preenchida com a palavra de Deus. Então você será um crente devoto. Mesmo que sua comunhão seja superficial, não tem problema. Sem o superficial, não haveria o profundo. Há um processo a que se deve submeter. Através do exercício, você obtém discernimento sobre a iluminação do Espírito Santo em você e sobre como comer e beber efetivamente da palavra de Deus. Após um período de tal exploração, você vai entrar na realidade da palavra de Deus. Somente se você tiver a resolução de cooperar, receberá o operar do Espírito Santo. Há dois aspectos no princípio de comer e beber a palavra de Deus. Um relaciona-se ao conhecimento e o outro ao entrar. Quais palavras você deveria conhecer? Você deve conhecer as palavras relacionadas à visão, isto é, em que era Deus entrou agora, o que Deus deseja alcançar agora, o que é encarnação e assim por diante. Tudo isso está relacionado à visão. Qual é a maneira pela qual o homem deve entrar? Isso se refere às palavras de Deus que o homem deve praticar e entrar. Esses são os dois aspectos de comer e beber da palavra de Deus. A partir de agora, coma e beba da palavra de Deus dessa maneira. Se você tem uma compreensão clara das palavras relativas à visão, não há necessidade de ler mais. De importância primordial é comer e beber mais das palavras sobre participar, por exemplo, como voltar seu coração para Deus, como acalmar seu coração diante de Deus e como renunciar à carne. Isso é o que você deve colocar em prática. Sem saber como comer e beber da palavra de Deus, a verdadeira comunhão não é possível. Uma vez que você saiba como comer e beber da sua palavra e que tenha entendido o que é fundamental, a comunhão se tornará livre. Quaisquer que sejam as questões levantadas, você é capaz de ter comunhão sobre elas e compreender a realidade. Ter comunhão sobre a palavra de Deus sem realidade significa que você é incapaz de compreender o que é fundamental. E isso mostra que você não sabe como comer e beber da sua palavra. Alguns sentem cansaço ao ler a palavra de Deus. Tal estado não é normal. De fato, o normal é nunca se cansar de ler a palavra de Deus, sempre ter sede dela e sempre achar que a palavra de Deus é boa. É assim que alguém que realmente entrou, come e bebe da palavra de Deus. Quando você sente que a palavra de Deus é verdadeiramente prática e é exatamente aquilo em que o homem deve entrar, quando você sente que a sua palavra é extremamente útil e benéfica para o homem e que ela é o suprimento da vida do homem, este sentimento é dado a você pelo Espírito Santo, por meio do mover do Espírito Santo sobre sua vida. Isso prova que o Espírito Santo está operando em você e Deus não se afastou de você. Vendo que Deus está sempre falando, alguns se cansam de suas palavras e pensam que não tem importância se eles leem ou não suas palavras. Isso não é um estado normal. Seus corações não têm sede de entrar na realidade.
E tais homens não têm sede, nem dão importância a serem aperfeiçoados. Sempre que você acha que não tem sede da palavra de Deus, isso mostra que seu estado não é normal. No passado, o que determinava o fato de Deus ter ou não se afastado de alguém era o fato de se ter ou não paz interior e prazer. Agora a chave é se você tem sede da palavra de Deus, se a sua palavra é a sua realidade, se você é fiel e se é capaz de fazer o que pode fazer por Deus. Em outras palavras, o homem é julgado pela realidade da palavra de Deus. Deus dirige sua palavra a todas as pessoas. Se você estiver disposto a lê-la, ele o iluminará, mas se não estiver, ele não o fará. Deus ilumina aqueles que têm fome e sede de justiça e aqueles que o buscam. Alguns dizem que Deus não os iluminou, mesmo depois que leram a sua palavra. Como as palavras foram lidas? Se você lê a palavra dele como vê flores em cavalo e não der importância à realidade, como Deus poderá iluminá-lo? Como alguém que não aprecia a palavra de Deus pode ser aperfeiçoado por ele? Se você não valoriza a palavra de Deus, então você não terá nem verdade nem realidade. Se você valorizar a sua palavra, então você será capaz de praticar a verdade. É então que você terá a realidade. Portanto, você deve comer e beber da palavra de Deus, qualquer que seja a situação. Esteja você ocupado ou não, sendo as circunstâncias adversas ou não, e estando você em provação ou não. Em suma, a palavra de Deus é o fundamento da existência do homem. Ninguém pode se afastar de sua palavra e deve-se dela comer como se fossem as 3 refeições do dia. Poderia ser uma questão tão simples ser aperfeiçoado e ganho por Deus? Quer você entenda ou não no presente, ou quer tenha uma visão da obra de Deus ou não, você deve comer e beber mais da palavra de Deus. Isso é entrar de forma proativa. Depois de ler a palavra de Deus, apresse-se em colocar em prática aquilo em que você pode entrar e reserve por hora o que você não pode. Pode haver muito da palavra de Deus que você não consiga entender no começo, mas depois de 2 ou 3 meses, talvez até 1 ano, você entenderá. Por quê? Isto é porque Deus não pode completar o homem em 1 dia ou 2. Na maioria das vezes, quando lê a palavra dele, você pode não entender no momento. Nesse ponto, pode parecer nada mais que texto. Somente através de um período de experiência, você será capaz de entender. Deus falou muito, então você deve fazer o máximo para comer e beber da sua palavra. Sem perceber, você entenderá, e o Espírito Santo irá iluminar você. Quando o Espírito Santo ilumina o homem, muitas vezes é sem que o homem perceba. Ele ilumina e guia você quando você tem sede e busca. O princípio pelo qual o Espírito Santo opera está centrado na palavra de Deus que você come e bebe. Todos aqueles que não dão importância à palavra de Deus e que sempre têm outra atitude em relação à sua palavra, uma atitude de descuido e a crença de que não faz diferença se eles leem a sua palavra, são aqueles sem realidade. Nem a atuação do Espírito Santo, nem a iluminação por ele podem ser vistas neles. Tais pessoas estão apenas acompanhando e são fingidas sem qualificações verdadeiras, como o Sr. Nanguo, da parábola.